Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Cunha Cardoso, da disciplina de Lógica de Programação 1, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tópicos que estão na nossa unidade 1 da disciplina, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre conceitos relacionados a computador, programas e algoritmos, tá? Bom, o primeiro deles, o mais óbvio, é perguntar o que é um computador. Bom, se a gente for para pensar o que é um computador, a gente vai se remeter à palavra computar. A gente vai pensar, bom, computador é algo que computa alguma coisa, faz alguma computação, ou processa alguma coisa. Então, pode ser percebido como uma máquina que vai ser destinada ao processamento de dados, e essa máquina vai ser capaz de obedecer instruções que visam produzir transformações nesses dados, né, processar esses dados de alguma forma para alcançar um determinado fim. Tá? Para realizar isso, um computador é composto por duas partes, hardware e software. Bom, hardware, quando a gente pensa em hardware, a gente vai remeter à parte material do computador, ou seja, os componentes físicos e eletrônicos do computador. Tá? É o equipamento que a gente utiliza. Ele é composto, então, por dispositivos de entrada, que são dispositivos de entrada de dados. Né? Então, quais periféricos seriam dispositivos dessa natureza? Um teclado seria um dispositivo de entrada para inserir textos. Um mouse, um touch seriam outros dispositivos de entrada para inserir ou denotar as ações que o usuário quer fazer na tela, de arrastar, selecionar texto, clicar, enfim. A gente pode pensar também em outras formas de entrada de dados, como entrada por voz, entrada por olhar, enfim, imagens, todas dependendo dessas entradas, a gente vai ter os dispositivos que vão trabalhar, né, e vão ficar esperando que essas entradas sejam utilizadas. Uma vez que a gente tenha colocado alguns dados para dentro do computador, qualquer que seja, né, qualquer smartphone, desktop, a gente vai processar esses dados. A parte responsável por processar os dados é exatamente essa é a CPU, né? A Central Processing Unit, a unidade de processamento central, que em conjunção com a memória principal auxiliar vai fazer uma série de transformações até que a gente tenha os dados que a gente deseja e vai exibir esses dados, vai enviar esses dados para um dispositivo de saída. Usualmente, os dispositivos de saída que a gente vai pensar mais comuns são as telas, né? Sejam telas de smartphone, sejam telas de desktop, enfim. Mas poderia ter outras formas de saída, né? Saída por voz, saída por movimentação, se fosse um robô que estivesse sendo controlado, por exemplo, um dispositivo de entrada como um joystick, esses dados enviados à CPU sendo processados e o robozinho depois, como uma forma de saída, se movimentaria no ambiente em que ele está presente, tá? Então, basicamente, essa é a composição de hardware, né? Bem em alto nível, a gente não vai entrar em detalhes aqui, que não é o objetivo dessa disciplina, tá? Conjunto com o hardware, a gente tem o software, que é a parte que corresponde, né, aos programas, né? E nesses programas a gente vai ter dois tipos de programas. O básico, que são os sistemas operacionais, compiladores, interpretadores. Aqui vou destacar os sistemas operacionais, que basicamente corresponde ao programa que faz todo o orquestramento, né, de funcionamento do computador, né, de organização, que vai permitir ter essa transparência. A gente não vai precisar se preocupar muito em saber como é que os barramentos, como é que os dispositivos de entrada e saída se comunicam, né? Ele vai fazer esse trabalho para a gente de forma que isso seja transparente. A gente só vai utilizar os ambientes de desenvolvimento, tá? Temos compiladores que a gente vai trabalhar também mais adiante esse tópico nessa disciplina. Interpretadores vocês já viram lá em LPW, na linguagem de programação para web. Os navegadores são interpretadores que vão ser bastante utilizados por vocês ao longo do curso, tá? E a gente tem as aplicações, ainda os programas bases, as aplicações, que é o que a gente vai focar em desenvolver aqui, né? Que são as aplicações mais comuns, como editores de texto, planilhas, folhas de pagamento, todos esses aplicativos e softwares que vocês utilizam são as aplicações que rodam em cima dos sistemas operacionais que fazem todo esse gerenciamento de memória, enfim, de dispositivos de entrada e saída. Bom, isso nos remete a um segundo tópico dessa aula aqui, que é o tópico de programa e linguagens de programação.
O que seria um programa, pessoal? Basicamente, um programa, quando a gente for pensar, vai ser um conjunto de instruções, né, de código, que vão ser escritas em alguma linguagem de programação e que, ao serem executadas em um computador, resolvem determinado problema. Então, programas vão ser pequenos trechos de código que a gente vai estar escrevendo para solucionar alguns probleminhas, umas necessidades que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina, tá bem? Bom, para a gente criar esses programas, a gente precisa aqui de linguagens de programação. Linguagens de programação vão ser regras, um conjunto de regras, né, que vai permitir que os programadores, os desenvolvedores, escrevam instruções para que os computadores executem tarefas. Tá? Então existem diversas linguagens de programação que vão poder ser utilizadas para solucionar o mesmo problema. Qual a gente vai utilizar? Bom, vai depender muito dos requisitos, né, das necessidades do cliente, do ambiente que vocês puderem estar executando a aplicação de vocês. Tá? Aqui a gente vai trabalhar basicamente com a linguagem C, como a gente vai ver mais adiante ao longo do curso. Tá? Bom, apenas para contextualizar as diferentes formas de resolver o mesmo problema com diferentes linguagens de programação, vamos pensar num probleminha. Se a gente tivesse lá a gente quisesse criar um programa para exibir IFSU em dispositivo de saída. Basicamente, só isso, imprimir, printar na tela, IFSU. Se a gente fosse utilizar, por exemplo, a linguagem BASIC, essa seria a instrução que a gente deveria utilizar para imprimir, exibir IFSU na tela. Tá? BASIC é uma linguagem de programação mais antiga, enfim. Tá? Então, 10, print, imprimir, exibir, né, em inglês, IFSU. Se a gente fosse utilizar Pascal, que é uma outra linguagem de programação, bom, a gente já tem um pouquinho mais de informação ali. Program, exemplo, a gente vai criando o programa, exemplo. Begin, end, então, begin, início, end, fim, sempre remetendo ao inglês, né? E dentro desse begin, end, se a gente perceber ali, a gente vai ter o write at the end ali, né? Que é um comando write, escrever, ln de line, IFSU. Então, entre parênteses e entre aspas simples. Então, já percebam que a sintaxe é um pouquinho mais rebuscada, né, do que a do Basic, mas ela é mais próxima da nossa linguagem humana. Então, a gente consegue inferir coisas ao olhar essas linhas de programação. Né? O nome do programa, aqui é exemplo, begin, end vai dizer que está início e fim do programa, e write, ele vai imprimir, né, vai escrever, escrever na linha aquele texto que está entre aspas simples, dentro de parênteses, ali no nosso programinha. Bom, no C, que é a linguagem que a gente vai trabalhar, como é que ficaria a mesma solução para esse problema? Bom, a gente já tem ali um hashtag include stdio.h, a gente vai entender isso numa aula que a gente vai falar só sobre a linguagem C, mas basicamente a gente está incluir uma biblioteca, que vai ter alguns comandos aí dentro dessa biblioteca, que a gente vai poder utilizar dentro do nosso programa. Tá? Main é o principal, né? Principal, traduzindo diretamente para o inglês, main, principal, abre e fecha parênteses, a gente vai entender toda essa sintaxe à medida que a gente for andando na linguagem. Aqui é só para mostrar para vocês como varia, né, a sintaxe de cada uma das linguagens. Se no Pascal a gente tinha write ln e no Basic print, agora a gente tem printf, e dentro do printf ali também o ifsu, só que agora entre aspas duplas ali e acompanhado ainda de um /n, tá? Então, de novo, vão ter várias nuances de cada uma das linguagens, a gente vai focar, vocês já trabalharam com linguagem web, agora a gente vai focar um pouquinho nessa linguagem estruturada que é o C, tá? Mas a gente vai detalhar isso numa aula específica para falar sobre cada um desses tópicos aqui. Bom, um outro exemplo, Java. Bom, aí fica bem mais rebuscado, mas vocês vão trabalhar com Java mais adiante lá no curso, possivelmente. Então, para fazer a mesma coisa, que é só imprimir IFSU na saída, a gente tem uma série de marcações aí. Public Class Exemplo. Então, classe pública exemplo. Não vou detalhar aqui que não é o objetivo, tá? Depois, Public Static Void Main, Strings Args. Então, o main aqui também, de novo, ó, aqui
Nesse caso, é bem semelhante ao C, né? Os dois têm main, só que o Java tem um pouco mais de informação que vocês vão trabalhar mais adiante. E ao invés do printf, do write.rn, o Java usa system.out.println. Então vejam como vai ficando diferente, vai ficando rebuscado. Então a decisão da linguagem de programação em si vai depender muito do conhecimento, da expertise do desenvolvedor e das necessidades, obviamente, do cliente que vai estar solicitando a criação dos programas. Bom, uns últimos exemplos, só para vocês verem umas linguagens assembly, mas a mesma coisa, uma linguagem mais baixo nível, tá? Ou seja, mais próximo da máquina, e depois a linguagem de máquina em si, lá que vai ser a linguagem que vai ser interpretada, né? Ou interpretada não, vai ser executada pelo computador, tá? Bom, isso nos remete a um outro tópico que é os tipos de linguagem de programação. A gente tem linguagens de programação de alto nível e de baixo nível. Alto nível e baixo nível no sentido de mais próximo da máquina ou mais próximo da nossa linguagem humana. Então, linguagens de alto nível, como a gente vai trabalhar C, Java, enfim, JavaScript, são linguagens que a gente consegue, olhando para as instruções, perceber o que né, ou inferir o que o programa quer fazer. Linguagens de mais baixo nível, como a gente viu anteriormente ali no slide anterior, o Assembly é um exemplo clássico disso, vão ser mais próximas da máquina, são ser níveis de trabalho bem mais próximos a mais baixo nível, né? Escovando bits na máquina. Então, aqui a gente vai trabalhar com linguagens de alto nível, até o C é uma linguagem de alto nível, no sentido que ele é mais próximo à nossa linguagem humana, beleza? Bom, depois de falar o que é computador, falar o que são os programas os conceitos adjacentes a isso tudo, a gente vai falar sobre algoritmos. O que é um algoritmo? Vocês estão vendo que a gente está especificando. A gente tinha com o computador, depois a gente foi para programas que são executados no programador e agora é um algoritmo. Tá? O que é um algoritmo, pessoal? Algoritmo é uma descrição de um conjunto de ações que, obedecidas, resulta em uma sucessão finita de passos atingindo o objetivo. Então, é um conjunto, é uma receita de bolo, digamos assim, um conjunto de ações que a gente tem que fazer para atingir um objetivo no final. O algoritmo em si é independente de linguagem de programação, então vocês não precisam, e é uma solução genérica que tu vai poder escrever com algumas formas de representação, e a partir dessas formas de representação tu vai poder depois implementar ou criar os programas em qualquer linguagem que vocês quiserem. C, Java, Python, JavaScript, enfim, qualquer uma das linguagens que vocês puderem trabalhar, tá? Então, como eu falei, tem várias formas de representação. A gente vai apresentar algumas ao longo dessa disciplina, tá? Descrição narrativa, fluxograma, português estruturado, diagrama de Chapin, são alguns desses carinhas, dessas formas de representação que vocês vão poder utilizar para montar os algoritmos de vocês, tá bem? Então, basicamente, é só uma forma de representação que vai permitir que a gente perceba o que é a solução, os passos que a gente tem que criar para depois implementar a solução em uma linguagem de programação. Bom, exemplo, então, só para vocês terem uma ideia, com descrição narrativa, que é uma das formas de representação. Descrição narrativa é uma descrição, é como se fosse um conjunto de passos, uma receita de bolo, tá? Então, por exemplo, escreva um algoritmo para preparar uma limonada. Quais são os passos com descrição narrativa que a gente vai utilizar para preparar uma limonada? Então, primeiro passo, pegar um limão. Segundo passo, cortar o limão. Terceiro, espremer o limão. Quarto passo, colocar o suco em um copo, preencher o copo com água, né, para continuar preparando a limonada, adicionar 3, 2, 4 colheres de açúcar, dependendo do gosto do vivente, misturar o conteúdo com uma colher. Bom, esses são os passos. Então, isso é um algoritmo, tá? Isso é um conjunto de instruções que eu tenho que seguir para atingir o objetivo final, que é preparar uma limonada. Então, cada um desses passos tem que ser seguido nessa ordem para atingir o objetivo com sucesso, tá? Então, pensando nesse algoritmo aí para preparar uma limonada, bom, se a gente fizer umas modificações neles,
quais modificações poderiam ser consideradas incorretas? Se a gente parar para pensar, a gente mudou algumas ordens, alguma ordem de instruções. Então, por exemplo, eu não posso espremer o limão, que é a primeira instrução, sem antes pegá-lo. Então, percebam que a ordem das coisas que a gente vai fazer ao longo da disciplina, dos programas, importa. Então, a ordem das coisas vai alterar o programa, daí ser correto ou não no final, daí funcionar ou não. Eu não posso, por exemplo, espremer o limão se eu não peguei o limão antes. Então, basicamente aqui é só para vocês perceberem que o computador aí não vai resolver isso para vocês, tá? Vocês vão ter que escrever o programa de forma adequada, ou seja, instrução a instrução, de forma que o fluxo faça sentido, tá? Então, antes de espremer o limão, eu tenho que pegar o limão. Então, a ordem dos fatores aqui é preponderante para que o programa funcione de forma adequada, tá bem? Bom, um outro exemplo, agora com outra forma de representação, português estruturado. Português estruturado é um pouquinho mais formalizado, né? Se a gente olhar aqui, voltar o exemplo com descrição narrativa, basicamente é o quê? É uma receita de bolo. É o que eu tenho que fazer, os passos em linguagem natural do que tem que fazer. Primeiro passo é isso, segundo é esse, terceiro é esse, quarto é esse, e assim por diante. Não tem marcações, não tem nada que remeta realmente à programação, tá? O português estruturado já tem uma série de marcaçõezinhas que vão nos começar a organizar o nosso pensamento lógico para criar os programas. Então, problema, como é que eu envio uma mensagem para o smartphone? Tá. Português estruturado, a gente poderia resolver dessa forma. Percebam, onde eu tenho as marcações de início e fim, tá? Início e fim, início e fim. E depois, bom, isso aqui está demarcando o meu programa. O meu programa inicia aqui e termina aqui, perfeito? Então, vamos lá, iniciou. Primeira atividade, primeira funcionalidade que eu tenho que fazer é desbloquear o smartphone. Primeiro passo, desbloqueei. Bom, percebo que está marcado são essas, que está em negrito, são essas marcações mais importantes, que vão remeter realmente à parte de programação. O que a gente está fazendo aqui? Fazendo um teste, né? Se houver conexão com a internet, se isso aqui for verdadeiro, então eu entro aqui dentro. Entro nesse. Perceba que eu estou identando, eu estou dando um tabzinho, ou seja, isso aqui está condicionado a essa condição. Todas essas instruções que estão mais aninhadas para dentro só vão ser executadas se esse teste aqui for verdadeiro. Então, se houver conexão com a internet, eu entro aqui. Bom, se isso aqui for verdadeiro, tem conexão com a internet, eu entro aqui e aí executo essa instrução: abrir aplicativo de mensagem, selecionar o contato e escrever a mensagem. Depois entro em outro condicional. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se eu estiver satisfeito com a mensagem é verdadeiro, então eu envio. Beleza? Senão eu não vou fazer nada, senão não faço nada. Fecho o aplicativo. Perceba que a gente tem um senão aqui. Esse senão, se vocês olharem aqui, está ligado a esse C. Olha a indentação aqui, ó, a tabulação deles. Estão no mesmo nível. Então, se isso aqui for falso, eu não executo nada disso aqui e caio no senão. Se isso aqui é verdadeiro, eu entro aqui. Caso contrário, eu entro no senão. Bom, exibir. Se não for verdadeiro, se não houver conexão da internet, o que eu vou fazer no senão? Apenas exibir mensagem de erro. Está sem conexão com a internet. Fim C, todos esses caras. Isso aqui a gente vai trabalhar ao longo da unidade 1, tem todo o detalhamento lá no texto, tá? E aqui a última instrução que está prevista no meu algoritmo é bloquear o smartphone. Beleza? Alguma coisa para vocês pensarem, existe alguma situação não prevista nesse algoritmo que pode gerar algum erro? Aqui a gente está fazendo algumas validações que apenas esse teste aqui, se existe conexão com a internet ou não, né? E depois se eu estou satisfeito ou não. Mas existe alguma coisa que não está sendo prevista? Isso é mais
uma indagação para vocês pensarem e matutarem aqui e para ver se existe ou não alguma situação não prevista nesse algoritmo. Se lembrem, desenvolvimento de algoritmos é pensar o conjunto de ações que devem ser realizadas, instruções que devem ser enviadas para o computador para depois que ele possa processar adequadamente. Então fica no ar aí, se quiserem utilizar lá no nosso fórum para detalhar alguma coisa que vocês pensaram nessa situação, coloquem lá para a gente saber, tá bem? Pessoal, por hoje essa aula aqui é isso aí, tá? Peço que vocês leiam com atenção a unidade 1, importante a unidade 1, é uma unidade introdutória, inicial, para a gente começar a trabalhar, tá? Com alguns conceitos importantes. E lá vão existir diversos exercícios para vocês executarem e trabalharem a parte mais lógica e começar a adentrar essa questão da lógica de programação, tá? Então, de novo, todos os exercícios são importantes. Trabalhem bastante os exercícios, executem, realizem eles, enviem dúvidas nos fóruns e entrem em contato com os nossos tutores, tá bem? Conversamos na próxima videoaula. Um abraço.